Bem-vindo à nossa aula 12 do curso de Geometria Analítica e Vetores. Aqui nós vamos dar prosseguimento no tópico de espaço, de vetores no espaço, ok? Que é o que a gente iniciou na aula 11 passada. Bem, pessoal, nós vimos na aula passada dois resultados interessantes de vetores no espaço, né? Um deles é o seguinte: se você tiver 3 vetores coplanares, então o terceiro é combinação linear. Tipo, um deles se escreve como combinação linear dos demais, por exemplo. E vimos também uma outra preposição, que eu chamei de preposição 5, que diz o seguinte: se você tem um conjunto formado por 3 vetores não coplanares, certo? Então, todo vetor no plano desse, no plano determinado assim por esses 3 vetores, ou no espaço, né? Então, seria a combinação linear desses vetores. Ok? Então, nós vimos esses dois resultados interessantes, demos uma introduzida um pouco também sobre a base canônica no espaço, vimos que é a mesma coisa, basicamente, da base canônica no plano, tá bom? E aqui, nessa aula, a gente vai dar prosseguimento a esses tópicos, tá? E, inicialmente, a gente vai começar com a nossa preposição 6, tá? A nossa preposição 6, ela diz exatamente o seguinte, que os vetores, ou seja, os vetores V1 igual, que possui as componentes A1, B1 e C1, e o vetor V2, que possui as componentes A2, B2 e C2, ou seja, eu estou tomando 3 vetores, V1, V2 e V3, com essas respectivas componentes aqui, tá? Esses 3 vetores são coplanares se e somente se o determinante desses vetores colocados nessa ordem é 0. Então, note que eu estou pegando aqui o vetor V1 e colocando aqui nesse sentido, ok? Estou pegando o vetor V2, colocando aqui. E aí você calcula o determinante das componentes desses vetores. Se esse determinante for 0, então você pode afirmar que esses vetores são coplanares. Caso contrário, eles não seriam coplanares, ok? É uma prova interessante, né? Então, antes da gente demonstrar, isso aí é simplesmente para a gente já ir entrando nesse mundo, né? Vamos fazer 2 exemplos, tá? Bem, o exemplo número 1, a gente está pegando casos particulares, tá? Então, nós vamos supor que o nosso V1 por seus componentes 2 e 1, 0. Aqui é o nosso V2, tá? E aqui o nosso V3 com os componentes 4 menos 1, 0. Aí, como é que a gente faz? A gente pega essas componentes aqui, que estão dispostas nesta ordem, e coloca nesta ordem, tá? 2, 1, 0. Pega aqui menos 1, 1, 0. 4 menos 1, 0, certo? Colocamos nessa ordem aqui. Agora, nós teríamos que calcular o determinante determinante dessas componentes aqui, no caso, dessa matriz, tá? Então, ó, aí você teria várias formas de calcular esse determinante, né? Regra de Sarri, regra de Cram, enfim, tem várias formas de calcular. Mas, pessoal, existe uma propriedade determinante, é o seguinte: sempre quando você tiver uma linha nula, aqui, ó, você tiver uma linha nula, então esse determinante aqui é 0, tá? Sempre que isso ocorrer, se você tiver uma linha totalmente nula, então o determinante vai dar 0. Você pode fazer o procedimento aí para verificar. Então, por aqui, pessoal, esse vetor, esse determinante aqui já é 0. Então, como consequência do resultado que a gente vai provar, a gente poderia concluir que os vetores V1, V2 e V3 são coplanares, tá? Ou seja, pertencem ao mesmo plano. Agora, notamos um segundo caso. Se a gente está tomando esses novos vetores aqui, tá? Podemos ver que são componentes, as componentes são diferentes. E aí pegamos as componentes, né? Dispomos aqui, componente do V1, 1 menos 1, 3. Componente do V2, 1, 2 menos 1. E assim vai. Aí nós teríamos que calcular esse determinante aqui, tá? Bem, em particular você poderia colocar aqui a segunda. Coloca aqui no lado, né, a primeira e a segunda coluna, tá? E vai fazendo a conta aqui, daqui você vem multiplicando, somando,
Aí para cá você já vem multiplicando e com sinal negativo, tá? Fazendo as contas para calcular esse determinante, a gente teria aqui, ó, menos 2, tá? Aí, quando a gente fosse colocar do outro lado aqui, ficaria menos 6, mais 1, menos, aí vem para o lado negativo agora, menos 1, 2, 3, dá 6, né? Menos 6, aí colocando as colunas aqui, a gente teria as outras duas linhas aqui, tá? Eu sei que fazendo a conta, pessoal, isso aqui daria, ó, menos 2, menos 8, mais 1, menos 7. E aqui daria 2, 6, 9, tá? Como estão menos aqui na frente, fica menos 9. Isso aqui dá menos 16, tá? Que é diferente de zero. Em particular, pela preposição que a gente vai provar acima, então, esses vetores não seriam coplanares, tá? Ok, vamos voltar aqui para a gente lembrar novamente. Ó, se somente sim, então é ida e volta, tá? Então, inicialmente, eu vou supor que esses vetores aqui, V1 e V3, V1, V2 e V3, são coplanares. Então, eu vou querer provar que o determinante aqui é zero, tá? Então, é isso que eu vou fazer inicialmente. Vamos lá, a demonstração da preposição. A ida, tá? A ida. Estamos supondo que os vetores V1, V2 e V3 são coplanares. Aí eu quero provar que 1 acontece. Lembrando que 1 é exatamente essa expressão aqui, tá? Ok, vamos lá. Com efeito, pessoal, se V1 e V2 e V3 são coplanares, lembre-se lá da nossa preposição 4, que eu provei. Se você tem 3 vetores coplanares, um deles é a combinação linear dos demais, tá? Em particular, vou tomar como se fosse o V3. Sem perder a generalidade, você pode supor que o vetor V3 é a combinação linear dos demais. Então, isso implica que existe alfa e beta, tá? Vai existir esse alfa e beta aqui reais, tais que o V3 é alfa V1 mais beta V2. Perfeito? Ou seja, o V3 é a combinação linear de V1 e V2. Perfeito. Aí, pessoal, lembrando aqui que esse V1, V2 e V3, eles possuem essas componentes aqui, ó. V1, A1, B1, C1, A2, A2, B2, C2, V3, A3, B3, C3. Aí eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir. Ou seja, no lugar do V3, eu vou colocar aqui as componentes dele, A3, V3, C3. Aí, a alfa escalar o vetor V1, que na verdade é esse aqui, tá? Em particular, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, esse aqui é o nosso vetor V3, tá? Esse aqui é o nosso vetor V1 e esse aqui é o nosso vetor V2, tá? Estou substituindo só. Tá, aí o que eu vou usar agora, pessoal? As propriedades de multiplicação por escalar. Ou seja, o escalar vai passar multiplicando cada entrada aqui dentro. Ok? Fazendo as continhas aqui, a mesma coisa aqui, a gente chega nessa nova... Olha, eu já fiz duas coisas aqui ao mesmo tempo, tá? O que foi que eu fiz? Eu fiz essa multiplicação aqui e passei ele tudo para o membro daqui, tá? Joguei ele para o membro para o outro lado. Então, em particular, eles veriam com sinais negativos. Na verdade, eu joguei esse daqui para cá, tá? Ó, esses daqui continuaram com o mesmo sinal. Esse daqui, que é A3, B3, C3, que eu troquei o sinal, então ele vem com menos aqui, tá? Então, eu joguei tudo pro lado daqui. Aí, aqui ficou só o vetor nulo. Aí, a gente ganha essa igualdade aqui embaixo, tá? Então, note agora o que eu tenho, pessoal. Eu tenho 3 vetores, tá? Que é esse aqui, que possui os componentes alfa 1, alfa B1, alfa C1, mais esse, menos esse. Aí, eu vou usar a soma de vetores, ok? Vou usar a soma de vetores, ou seja, se eu quero somar vetores, eu somo entrada em entrada. Em particular, eu vou somar essa primeira entrada com essa segunda entrada, com essa terceira entrada. Aí, a gente vai ter a entrada do nosso vetor soma, tá? Que vai dar exatamente isso aqui. A mesma coisa eu vou fazer na segunda entrada. Eu somo essa, né? Agora eu somo essa
com essa menos essa. Aí teríamos a terceira entrada do nosso vetor soma, que a gente está somando 3 vetores, mas é a mesma coisa. E aí eu faço analogamente para os demais. Lembrando que esse vetor nulo aqui é o vetor nulo do R3, tá? Então, em particular, ele é 0, 0, 0, ou seja, o vetor nulo do espaço. Tá, pessoal, agora eu vou usar a propriedade de igualdade de vetores, né? Ó, tenho 2 vetores aqui. Note que, embora isso aqui seja uma expressão enorme, isso aqui é só um vetor, perfeito? Ou seja, a entrada dela, todos esses caras aqui são escalares, são números conhecidos, tá? A1, A2, A1, A2, A3 são as componentes do vetor V1 lá inicialmente, beta, alfa, lambda, enfim, são todos números reais conhecidos, beta e lambda, beta e alfa, tá? Então, pessoal, aí eu vou igualar os vetores, ou seja, quando você quer igualar 2 vetores, por exemplo, você tem x, y, um vetor, eu quero igualar um outro vetor, por exemplo, que teria a componente zk, tá? Zk. Então, se esses 2 vetores são iguais, isso implica dizer que x é igual a z e y é igual a k, certo? Então, as componentes correspondentes são iguais. Ok? Perfeito. Aí é isso que a gente vai fazer. Por exemplo, então aqui o que a gente teria, pessoal? Que essa primeira componente aqui seria igual a essa daqui. Então, a gente teria exatamente essa primeira equação aqui. Alfa, eu só troquei de membro, tá? Eu coloquei primeiro o A1 para depois o alfa. Então, A1 alfa mais A2 beta, tá aqui, menos A3, aí lembre-se que tem um menos 1 multiplicando aqui, vezes menos 1 igual a 0. A mesma coisa eu faço para os demais, perfeito? E aí, em particular, pessoal, eu vou ganhar esse sistema aqui. Por que eu separei aqui, pessoal? Eu coloquei aqui x, y, z, ou seja, eu escrevi dessa maneira de forma proposital, tá? Imagine vocês que esse sistema que está aqui em cima, esse sistema aqui, na verdade, é um caso particular desses daqui, ó. Imagina que eu tenho o sistema A1x mais A2y mais A3z igual a 0, B1x mais B2y mais B3z igual a 0, C1x mais C2y mais C3z igual a 0. Ou seja, esse é o sistema, tá? Esse é o sistema. Então, o que seria uma solução para esse sistema? Uma solução aqui seria uma terna. Ou seja, tu queria encontrar quais são os valores x, y e z que satisfaz esse sistema, ou seja, que vai satisfazer todas essas equações aqui. Ou seja, quando você substituir esses valores aqui, aqui vai dar 0. Quando você substituir os mesmos valores que você encontrou aqui, vai dar 0 aqui e vai dar 0 aqui, tá? Aqui, se você analisar esses dois sistemas aqui, o que está acontecendo, pessoal? Aqui, ó, no fundo, você está dizendo quem são esses valores de x, y e z, ó. Aqui tu está escrevendo o sistema, aqui está aparecendo alfa no lugar do x, aqui está aparecendo beta no lugar do y, e aqui está aparecendo menos 1 no lugar do z. Então, em particular, pessoal, se você tirar esses valores daqui, ó, ou seja, você pega o valor de x, o de y, que está aparecendo aqui, e o z. Esses valores aqui seriam uma solução para esse sistema, porque eles estão satisfazendo essa equação. Em particular, olha, o termo alfa, beta e menos 1 é solução não nula do sistema linear homogêneo. O sistema é homogêneo quando, digamos, as equações aqui estão igualadas a 0, tá? Então, ó, esse daqui, como essas equações estão sendo satisfeitas por os mesmos valores alfa, beta e menos 1, então eu poderia dizer que essa terna aqui é uma solução não nula. Por que eu estou dizendo não nula, pessoal? Eu não sei quanto é que vale alfa nem beta, mas olha, a terceira componente eu sei, é menos 1, que é diferente de 0. Então, por mais que o beta e o alfa seja 0, esse vetor não seria nulo porque essa daqui já está dada, é menos 1, certo? Então, essa é uma solução não nula para esse sistema linear aqui, perfeito? E aí, pessoal, novamente, a gente está usando aqui algumas regras de
que a gente via lá atrás em álgebra linear, acredito. Bem, pela regra de Cramer, sempre quando você tem uma solução não nula, o sistema linear homogêneo tem solução não nula, regra de Cramer isso aqui, tá? O sistema linear homogêneo, você tem um sistema linear homogêneo. Esse sistema tem solução não nula se o determinante da matriz dos coeficientes é nula. Então, qual seria a matriz dos coeficientes aqui, ó? Seria a matriz, quem seria esses coeficientes aqui, ó? Seria esse daqui, ó. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Ou seja, você pegaria esses caras dispostos nessa ordem. Esse seria a matriz dos coeficientes, ou seja, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ou seja, essa matriz aqui é o que a gente chama de matriz dos coeficientes. Eu estou pegando todos os coeficientes do sistema aqui, tá? E estou dispondo. Então, pela regra de Cramer, pessoal, esse sistema aqui só possui solução linear não nula se essa matriz aqui dos coeficientes é nula, certo? É nula. Ou seja, a matriz, para que isso aqui possua uma solução não nula, essa matriz aqui, ela não é inversível. Então, vocês vão ver isso aí em álgebra linear. Essa matriz não é inversível. Perfeito? Isto é, pessoal, se essa aqui é a matriz dos coeficientes, então o determinante desta matriz precisa ser zero, que é exatamente o que a gente queria provar, certo? Provando assim a expressão 1 lá. Perfeito? Então, isso aí, pessoal, a gente supôs que os vetores seriam coplanares. Então, a gente poderia escrever um como combinação linear dos demais. E, usando as relações lá, a gente, usando a regra de Cramer principalmente, o que está por trás dessa demonstração é exatamente isso, a gente prova que essa matriz aqui dos determinantes, ou seja, a matriz dos coeficientes daquele sistema é nulo, que é exatamente o que a gente queria provar. Perfeito? Agora, pessoal, a gente vai fazer a volta, ou seja, o que a gente vai provar agora? A gente está supondo que 1 é verdadeiro, ou seja, que isso aqui acontece, tá? Que o determinante aqui é zero. Isso implica, e queremos provar que V1, V2 e V3 são coplanares. Perfeito? Tá. Olha, pessoal, se V1 é verdadeiro, novamente, essa regra de Cramer aqui que a gente usou aqui em cima, na verdade, ela é si somente si, tá? Então, se 1 é verdadeiro, se o determinante aqui é nulo, então, pela regra de Cramer, estrela, tá? Tem solução não nula. Onde estrela, eu estou referindo a estrela a exatamente esse sistema aqui, tá? Bem aqui, ó. Esse sistema aqui, estrela. Esse sistema aqui tem solução não nula, certo? A volta, digamos assim. Isto é, existe uma terna, que eu estou chamando de alfa, beta e lambda, com alfa, beta e lambda pertencentes reais, e esses números aqui não são concomitantemente nulos. Isso significa, por exemplo, eles não são os 3 nulos. Quando eu falo concomitantemente nulos, eu estou falando, ao mesmo tempo, os 3 não são nulos. Pode até ter 2 nulos, igual como foi o caso daquela solução que a gente encontrou. Pode até ser alfa 0, beta 0, mas o último não seria. Aqui daria um cara diferente de 0, tá? Daria um lambda com lambda diferente de 0. Então, isso significa não concomitantemente nulo. Aí poderia ser, por exemplo, alfa e lambda 0, mas o beta não seria. Então, a solução não é nula, tá? E vai existir uma solução não nula para esse sistema estrela aqui. Em outras palavras, se você pegar essa solução e dispor no sistema, ou seja, no lugar de x, y e z que estava aparecendo aqui, eu coloquei a solução do sistema, ou seja, esse aqui está fazendo o papel do x, tá? Aqui do x, y e z, tá? Y e z.
Então, você substituindo no sistema, você ganha este novo sistema aqui. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui é um processo inverso, podemos dizer assim. Agora eu venho reescrevendo. Por exemplo, vocês concordam comigo que eu poderia reescrever esse sistema na forma de vetores desta maneira, ó. Eu peguei a primeira equação aqui, coloquei na primeira componente do meu vetor. A segunda equação na segunda componente. A terceira equação, a primeira parte aqui, a parte aqui do lado esquerdo da minha equação, na terceira entrada, certo? Aí eu formei um vetor. E igualei isso ao vetor 0, 0, 0. Por quê? Por igualdade de vetores, a gente teria que isso seria igual a essa primeira entrada, essa seria igual à segunda entrada, e esse daqui seria igual à terceira entrada. Ou seja, você ganha um sistema novamente, tá? Você reescreve. Então, no fundo, eu reescrevi esse sistema aqui como igualdade entre dois vetores, tá? Perfeito, pessoal. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu posso usar a propriedade de soma de vetores para separar. Ou seja, se eu quiser separar isso aqui, eu posso pegar esse, primeiro componente, a segunda aqui, e isso eu tomo um vetor, tá aqui, tá? Alfa 1, A1 alfa, mais B1 alfa, mais C1 alfa. Aí eu pego o segundo, esse. Aí separo aqui. Por que, pessoal, posso fazer isso? Separar na soma de três vetores? É simples, né? Porque, por exemplo, se eu fosse somar esses três vetores, como é que a gente soma, pessoal? Desculpa aqui que eu coloquei somando aqui, mas tá errado, tá? Deixa só ver se eu consigo aqui. Aqui, ó, tá esse mais aqui, eu coloquei tudo somando aqui. Seria um vírgula, tá? Consertem aí, ó. Aqui é vírgula, 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 tá? Por quê? Se eu fosse somar esses três vetores aqui, como era que eu ia fazer, pessoal? Eu ia pegar a primeira entrada aqui, somar com a primeira entrada aqui, somar com a primeira entrada daqui, certo? E aí, ó, eu ia ganhar novamente. Pessoal, eu tô fazendo merda aqui, tá? Tá certo, isso. Aqui seria isso aqui, tá? Somando os vetores. Aí eu ia pegar esses caras aqui, essa primeira entrada, somar com essa e somando com essa. Aí eu caí aqui de novo. Seria a primeira entrada do nosso vetor soma, tá? Eu voltava para cá. Aí eu pegava a segunda entrada, somava com a segunda entrada, segunda e terceira entrada. Caía nesse daqui, tá? Enfim, pessoal, só estou reescrevendo. Eu meio que separei esses vetores aqui, tá? Separei. E aí, pessoal, se você for olhar aqui, esse vetor aqui, ó. Se você for olhar esse vetor aqui, tem alfa, alfa e alfa. É um escalar que está multiplicando aqui as componentes do vetor. Então, em particular, posso tirar esse escalar aqui para fora. Por quê? Se eu quisesse pôr ele para dentro de novo, bastava eu passar multiplicando. E aí eu ganharia novamente essa parte aqui. A mesma coisa eu fiz aqui e aqui, porque aqui tem o beta multiplicando as componentes. E aqui a gente tem o nosso lambda multiplicando as nossas componentes. Aí a gente meio que tira o escalar para fora, tá? Perfeito, pessoal. E aí o que eu ganhei, pessoal? O que eu ganhei com isso? Olha aí. Bem, eu reescrevendo esse sistema daqui de cima, vim reescrevendo. E aí o que eu ganhei? Eu fiquei com alfa escalar esse vetor, beta escalar esse vetor, mais lambda escalar esse vetor igualado ao vetor nulo, certo? Só que, pessoal, se você for olhar aqui, quem é esse vetor? A1, B1, C1. São exatamente as componentes do vetor V1. Então, isso aqui é V1. A2, B2, C2. Isso aqui é V2. A3, B3, C3. Isso aqui é V3. Certo? E aí, ó, então, no lugar deles, eu coloco V1, V2 e V3 e eu ganho essa equação aqui, ó. Estou dizendo que alfa AV1 mais beta V2 mais lambda V3 é igual ao vetor nulo. Pessoal, agora você lembra-se uma coisa, que essa solução aqui, alfa, beta e lambda, ela não é concomitante nula, ou seja, pelo menos um deles é diferente de zero, certo? Então, por exemplo, você poderia supor aí qualquer um deles, não importa. Qualquer um, aí tu isolaria. Se tu supõe, por exemplo, aqui eu estou supondo que o alfa é diferente de zero. Se eu quisesse supor
o lambda também, aí eu só escreveria. Por que eu preciso supor isso aqui, pessoal? Porque uma vez que o alfa é diferente de zero, eu posso isolar V1 aqui e passar o alfa dividindo, ou seja, aqui eu aplicaria esse daqui, né? Que alfa V1 mais beta V2 mais, opa, deixa eu só fazer isso assim. Eu já vou deixar só ele aqui nesse lado, aí vem para cá, ó, como menos beta V2 menos lambda V3, ou seja, eu meio que deixei esse termo aqui nesse membro e joguei os demais para o outro, certo? Perfeito. Agora, eu supondo que o alfa é diferente de zero, eu posso passar o alfa dividindo aqui, certo? Uma vez sabendo que ele é diferente de zero. E ele é, eu posso supor isso porque a solução alfa, beta e lambda não é concomitantemente nula. Então, pelo menos um deles é diferente de zero. Sem perda da generalidade, eu posso supor que seja alfa. Se fosse outro, o procedimento é análogo, tá? Se fosse o beta, aí eu, em vez de deixar esse termo aqui, eu deixaria esse. Aí eu passaria o beta dividindo, certo? Perfeito. Então, ó, pessoal, uma vez que o alfa é diferente de zero, por aqui eu posso passar o alfa dividindo, e aí eu ganho essa equação aqui, ó. Eu fico que V1 é igual a menos beta sobre alfa V2, mais menos lambda sobre alfa V3. Só que aí, pessoal, tipo, isso aqui é um escalar, tá? Uma vez que beta e alfa é escalar, isso daqui é um escalar. E isso daqui também é um escalar. Uma vez que lambda e alfa são escalares. Então, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. O que eu estou escrevendo? Estou escrevendo V1 como combinação linear de V2 e V3, certo? E isso implica eu dizer para mim que, uma vez que eu escrevo pela preposição 5 lá, tá? Lembramente, preposição, na verdade, proposição 4, se não estou enganado. Proposição é 4, 5, tá? Proposição 4 implica que sempre que eu escrevo V1 como combinação linear de V2 e V3, significa que eles são coplanares, tá? E aí se encerra a nossa prova dessa primeira proposição 6, perfeito? E aí, pessoal, vamos agora para complementar aí, né, o seu estudo, para finalizar, vamos dar mais uma... Vamos olhar aqui, ó. Para complementar o nosso estudo, isso aí está lá na nota de aula, consideramos um vetor V, dado desta maneira, certo? Um vetor V, dado como V, xi mais yj mais ek, ou seja, um vetor no espaço, tá? Ou seja, é uma combinação linear dos vetores da base, I, J, K. Onde x, y, z são, a gente já viu, as componentes de V com relação à base canônica, né? I, J, K. Perfeito. Da mesma forma, como fizemos para o plano, este vetor 0P com O e P, ou seja, com o ponto O é exatamente a origem, e P é um ponto que possui as componentes, exatamente essas componentes do nosso vetor. Ou seja, P é o ponto do plano, do espaço, x, y, que possui como componente x, y, z. Tá? Na figura abaixo, o vetor V, corresponde à diagonal do paralelepípedo, cujos lados são determinados pelos vetores xi, yj, zk. Então, pessoal, a gente vai ver que no espaço, na verdade, qualquer vetor V, aqui, ó, ele vai ser a diagonal desse paralelepípedo. Quais são os lados, né? Esses lados vão ser determinados exatamente por esses vetores aqui, ó. xi, yj
e ZK, certo? Ou seja, esses lados aqui vão determinar exatamente o paralelepípedo e a diagonal desse paralelepípedo vai ser exatamente o nosso vetor V. E, para simplificar, uma vez que a gente está trabalhando com a base canônica, a gente pode escrever o V simplesmente expressando as componentes deles, tá? Perfeito? Simplesmente expressando a componente deles. E isso aqui é o que a gente chama de expressão analítica de V. Só um segundo, deixa eu só colocar minha tomada aqui, porque infelizmente a bateria está acabando, e aí pode ser que a gente acabe cortando. Bateria do computador. Ok. Então, pessoal, vamos, só para simplificar mais, tá? Vamos ver aqui. E aí, pessoal, em vez, por exemplo, de você escrever V igual a 2i menos 3jk, você se preocupa simplesmente com as componentes do vetor. Por exemplo, aqui a componente do relação a i é 2, menos 3, 1. Aí assim você vai brincando com essas coisas, tá? E tendo em vista essa correspondência booleanívoca entre o conjunto dos pontos P, X, Y do espaço e o conjunto de vetores V, que vai dar origem até o ponto P, certo? O espaço pode ser encarado como um conjunto de vetores ou um conjunto de ponto, tá? E disse que este espaço tem 3 dimensões, ou é tridimensional, porque qualquer uma de suas bases tem 3 vetores, perfeito? Então, na verdade, pessoal, o número de vetores na base é o que diz a dimensão do espaço. E, portanto, o número correspondente de um vetor é 3, certo? De forma análoga, pessoal, a gente poderia dizer que no plano, a dimensão do plano é 2, porque qualquer base vai ter 2 vetores, tá? Então, você teria isso daí. Só vamos observar melhor que isso aí, tá? Então, esse é um comentário, tá? Então, a ideia é o seguinte, ó. Você vai ter os teus vetores bem aqui, ó, I, J, K, no teu plano. Tem o eixo tridimensional aqui, né? O teu plano, teu espaço, X, Y, Z, tá? Seu sistema de coordenadas. Aí o que você tem? Você tem os vetores diretores, I, J, K. Perfeito. Aí você traça o teu vetor V, bem aqui, certo? Por esse V, eu pego eu meio que projeto ele aqui no chão, certo? Eu projeto ele aqui na origem, aqui no solo, tá? Aí eu vou ter um ponto bem aqui. Perfeito. Por este ponto, eu traço uma reta que seria paralela ao eixo X. Ou seja, eu tracei esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui. Certo? Eu vou cortar o eixo Y aqui num ponto. Por este ponto também eu traço uma reta que seria paralela ao eixo Y e corto exatamente o eixo X nesse ponto. E aí você percebe que esse ponto aqui, ou seja, se você pegar esse vetor aqui, da origem até esse ponto, ele é um múltiplo do vetor I, ou seja, ele é X escalar I, certo? Por isso que a gente pega XI. E aqui, esse ponto aqui, se você pega o vetor que vai dar origem até esse ponto, seria um múltiplo do vetor J. Então, por isso que aqui é YJ, ou seja, Y escalar J. E aí, pessoal, agora você pega esse cara daqui, ó. Esse cara aqui, tá? Aí você completa o paralelogramo aqui. No fundo, você está fazendo, você está projetando isso daqui também para cá, tá? Certo? Você meio que projetou essa altura que você tinha. Essa altura aqui, certo? Para cá. E aí, aqui, você ganhou um ponto Z, que poderia ser escrito como Z, ou seja, esse vetor que vai de 0 até esse ponto Z aqui, seria exatamente um múltiplo do vetor K, então seria ZK.
Então, pessoal, se você for analisar aqui, ó, quem seria esse vetor que está aqui no solo? Quem seria esse vetor que está aqui no solo? Seria exatamente, ó, esse xi mais esse. Só que esse daqui, ele é um representante desse. Ou seja, esse cara aqui é YJ. Então, quando você soma xi mais YJ. Então, esse vetor bem aqui, ó, essa diagonal desse paralelogramo aqui no chão, ele é xi mais YJ, certo? Mais YJ. E aí, se você for ver o vetor V, ele seria o quê? Seria essa diagonal mais essa, certo? E aí, só que essa daqui a gente já viu, é xi mais YJ, e essa altura aqui é a mesma dessa daqui, ó. Porque são lados opostos aqui, ó. Lados opostos de um retângulo, no caso. Então, aqui, ó, seria ZK. Então, esse cara V aqui, ele seria quem, pessoal? Ó, o V seria exatamente isso aqui, XYJ, que é essa daqui, mais ZK. E aí, uma vez dito isso, pessoal, basta que eu saiba as minhas componentes para me representar o vetor. Ou seja, desde que eu saiba minhas componentes na base canônica, que é o que a gente chama de expressão analítica, né? Expressão analítica do vetor. Eu já represento o vetor no plano, tá? E aí, pessoal, existe, na verdade, uma correspondência bionívoca entre... Porque isso aqui, ó, pessoal, é um ponto. É um ponto que eu posso chamar de P. Ou seja, esse ponto P possui as componentes X no Y, Y no Z, Y no eixo Y e Z, tá? Um ponto P, Y, Z, que possui essas componentes. Só que você pegar o vetor que vai da origem do zero até esse ponto P, então isso aqui representa, ou seja, ele representa esse mesmo ponto aqui. Então eu posso dizer que no espaço, né? Vetores, na verdade, são ternas, né? Coordenadas, tá? Um ponto no espaço corresponde a um vetor e um vetor corresponde a um ponto. Então, existe essa correspondência entre eles, tá? Espero que tenha dado para entender. Beleza, pessoal. Agora vamos falar de algumas peculiaridades, tá? Que a gente já viu lá no espaço e para o espaço. A gente já viu no plano e para o espaço vai ser a mesma coisa, tá? Por exemplo, igualdade de vetores, paralelismo, norma de um vetor, certo? Norma de um vetor. A gente já viu lá no plano. E aí a gente meio que vai projetar para cá, tá? Então, pessoal, quando a gente for falar de igualdade entre dois vetores, por exemplo, lembrando que a gente está no espaço. Imagina que você tem dois vetores, V1, que possui os componentes, por exemplo, x1, y1, z1 e tem dois vetores, V1 e V2. E V2, que é igual, que possui os componentes x2, y2, z2. Bem, pessoal, disse que V1 é igual a V2, tá? Se e somente se vale isso daqui, ó. A primeira componente de V1 é igual à primeira componente de V2. A segunda, y. A segunda componente de V1 é igual à segunda componente de V2. E a terceira componente de V1 é igual à terceira componente de V2. Ou seja, as componentes correspondentes, pessoal, precisam ser iguais. Certo? Então, você tem que ter isso aí. Ok?
Então, daqui da frente para frente a gente já sabe. Dizer que dois vetores são iguais, dizer que as suas componentes são iguais. E aí as operações, pessoal, como é que a gente soma? Eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, tá? Mas eu poderia dizer o seguinte, sempre que eu tiver, por exemplo, vamos tomar os próprios vetores aí, V1 e V2, vetores, tá? Vetores. Considerando esses dois vetores aqui, V1 e V2, o que significaria somar, por exemplo? A soma de vetores, por exemplo. Então, a gente vai fazer assim, ó. V1, a soma, tá? A soma entre dois vetores. Aqui. Então, pessoal, V1 mais V2 é igual, reproduzindo aqui, o V1 é x1, y1, z1, mais x2, y2, z2, que é o vetor V2, tá? E aí, somar dois vetores aqui, pessoal, a gente vai definir essa soma como se fosse exatamente o que a gente fez lá no plano, só que aqui a gente está usando 3 coordenadas, ou seja, você soma as componentes correspondentes, tá? Então, você vai somar a primeira componente com a primeira daqui, a segunda daqui com a segunda daqui, a terceira daqui com a terceira daqui. Então, o vetor soma V1 e V2 vai ser, na verdade, x1, vai ter como componente x1, x2, y1 mais y2, z1 mais z2, tá? Esse é o nosso vetor soma. Perfeito. E aí, se você fizesse agora a operação, considerando agora a operação da multiplicação por escalar, tá? Então, considerando esses dois vetores, aí você tomaria um alfa, tá? Então, você teria multiplicação por escalar. Se eu vou colocar assim, m, i, tá? Multiplicação por escalar. Então, se você tem um escalar alfa, o que significa você dizer alfa V1, por exemplo? Seria alfa vezes escalar o vetor V1, que é x1, y1, z1, tá? E aí o que acontece? Igualzinho como a gente fez lá no plano, o escalar passa multiplicando as componentes, tá? Então, isso aqui é alfa x1, alfa y1, alfa y2. Isso daqui, pessoal, vai valer para todo alfa real, tá bom? Para todo alfa real. Ok, pessoal. Então, essas são as operações que a gente vai ter. A soma e a multiplicação por escalar. E aí, quando a gente for trabalhar agora, pessoal, com o vetor definido por dois pontos, por exemplo. Imagina que se A, esse ponto aqui, x1, y1, g1 e B igual a x2, y2 e 2, tá? São 2 e 2. Imagina que você tem, são dois pontos quaisquer, tá? São pontos quaisquer, tá? E aí, no espaço, tá? São pontos do espaço. Então, quem seria o vetor AB, por exemplo? O vetor AB, tá? É análogo como a gente fez lá. O vetor AB, pessoal, ele é exatamente o vetor B menos A, ou seja, o extremo menos a origem. Aí, o que você ia ter aqui? Ó? Eu ia fazer esse menos esse. Ou seja, você está fazendo uma operação. Então, eu ia subtrair a primeira dessa, a segunda da segunda daqui, a terceira dessa terceira.
Então, para poupar tempo, vamos fazer. Então, aqui vai ficar x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, tá? É isso que eu fiz, ó. Estou fazendo o ponto B menos o ponto A. Então, subtrai componente a componente, tá? E esse aqui é o nosso vetor AB, ou seja, o vetor definido por dois pontos. Ele vai ter essas componentes. Basta você substituir as componentes correspondentes dos pontos, tá? E observe lá que a gente viu lá no plano, né? Nós vimos no plano, vimos que o vetor V, por exemplo, se tivesse um vetor V igual a B, por exemplo, ou seja, o vetor V igual a B menos A, tá? Então, isso implicaria para você que o ponto B, se você passa esse A para cá, é igual a V mais A. O que isso está dizendo, pessoal? Muitas das vezes, eu posso dar um vetor, posso dizer, olha, seja o vetor V, esse vetor V é definido pelos pontos A e B. Só que aí eu dou as componentes do vetor, dou as componentes do ponto A, que é da origem, e peço para você calcular as componentes do vetor extremo, tá? Então, por aqui, por essa relação, você pode fazer essas coisas, tá? Por exemplo, aqui B, que teria aquele ponto ali, né? Que seria x2, y2, z2. Vou colocar assim, vou colocar logo B só, direto. O vetor B, ele seria, por exemplo, o vetor V, bora imaginar que o vetor V teria componente x, y, z, por exemplo, tá? Mais o ponto A, que é x1, y1, z1, tá? Então, esse vetor V, ele seria definido da seguinte forma: x mais x1, y mais y1, z mais z1. Perfeito? Essa é a forma de você calcular aí exatamente, uma vez que você sabe a componente do vetor e a componente da origem, você calcula a extremidade, tá? A extremidade vai ser dada dessa maneira, ok? Perfeito, pessoal. E com relação ao ponto médio, pessoal, você imagina que você teria aqui um segmento AB, por exemplo, né? AB, aí eu só estou considerando aqueles dois pontos, A, B. Aí eu queria determinar o ponto médio desse segmento. Ou seja, imagina que M é esse ponto médio. Então, pessoal, o que a gente teria aqui? Se o M é ponto médio, então, na verdade, eu tenho que AM é igual a MB, certo? Isso para ti vai implicar que M menos A é igual a M menos B. Imagina que esse ponto M, as componentes dele seja x, y, z, tá? X, y, z. Então, isso aqui vai me dar exatamente essa equação aqui, ó. X, y, z, estou substituindo, no lugar de M estou colocando isso, menos o A, que é x1, y1, z1, é igual exatamente a x, y, z, menos menos o B, que é x2, y2, z2, tá? E aí aqui, ó, eu vou passar esse cara, aqui eu coloquei errado, né? É B menos M, tá? Esquece aqui. É B menos M, tá? É o extremo menos a origem.
aqui ficaria ao contrário. Deixa eu só voltar aqui. Isso aqui tá errado. Na verdade, isso aqui é B menos M, tá? Então, aqui, pessoal, seria x1. Vou voltar de novo. Vou apagar isso aqui. Isso aqui é B menos M. Então, aqui ficaria, na verdade, o ponto B x2, y2, z2, menos o ponto x, yz, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse daqui para cá, tá? E vou jogar esse daqui para cá. Ctrl Z. Aí, ó, quando eu jogar esse para cá tem menos, vai ficar mais. Somando com esse daqui vai ficar 2. 2x, yz seria igual a... Quando jogar para cá vem mais, eu já vou somar, tá? Então, vou somar componente a componente. Vai ficar x1, que é esse daqui, mais esse componente desse daqui, x2. Aqui vai ficar y1 mais y2. E aqui vai ficar z1 mais e2, tá? E aí, eu posso passar esse 2 aqui, dividindo aqui. Aí, ficaria 1 sobre 2 daqui, tá? 1 sobre 2. Aí, 1 sobre 2 escalar, eu posso jogar aqui para dentro dividindo, certo? Então, na verdade, M, que é esse cara aqui, x, y, z, seria exatamente x1 mais x2 dividido para 2, y1 mais y2 dividido para 2, z1 mais z2 dividido por 2. Então, essas daqui são as componentes do meu vetor M, que é o ponto médio desse segmento AB, certo? Então, fica logo tá aqui, tá? Esse aqui é o nosso vetor, as componentes do nosso vetor que corresponde ao ponto médio do segmento AB. Perfeito? Tá. E a condição de paralelismo, pessoal? A condição de paralelismo aqui. Vamos lá para a gente... A nossa aula já está meio que... Bem, imagine que você tem dois vetores, U, que possui os componentes x1, y1, z1, e V, que possui os componentes x2, y2 e z2, tá? Dizer que U é paralela a V, a gente já viu, né? Significa dizer que existe alfa, tal que U é igual a alfa V, tá? Isso aí a gente já viu, tá careca? Aí, se você substituir exatamente no lugar de U aqui, nessa equação, no lugar de U, você substitui a componente dele, igual a alfa vezes o vetor V, que é esse daqui. Tá, aí se você fazer umas operações aqui, pessoal, o que você ganha? Você vai ganhar aqui x1, y1, z1, passo o alfa distribuindo aqui, tá? Perfeito? Então, vai ficar alfa x2, alfa y2, alfa z2, tá? Perfeito. E aí, uma vez você feito isso, você usa a igualdade de vetores para concluir o que, pessoal? Que x1 é igual a alfa x2, assim como y1 é igual à segunda componente desse vetor aqui, que é alfa y2, tá? E z1 é igual a alfa z2. Perfeito? Em particular, pessoal, se você tem que os vetores aqui, você ganha esse sistema aqui. Se x2, y2 e z2 fosse nulo, tá? Então, em particular, x1, y1, z1 seria nulo. Não faz muito sentido, mas a gente exclui logo esse caso. A gente supõe que alfa seja, quer dizer, x2, vou dizer aqui. Ou seja, pessoal, você supõe, ou seja, isso aqui implica, isso aqui vai implicar supondo
supondo x2, y2 e z2 diferente de zero, tá? Então, estou supondo, por exemplo, que o nosso vetor V aqui seja não nulo, perfeito? Porque se ele for nulo, não faz muito sentido. Perfeito. Então, supondo que esses componentes aqui são diferentes de zero, eu posso passar isso aqui dividindo. E aqui eu teria x1 vai estar para x2, tá? Isso é igual a alfa. Aqui, teria aqui y1 vai estar para y2. Isso também é igual a alfa, por isso que eu estou escrevendo a igualdade. E aqui tu teria z1 vai estar para z2. E isso também seria igual a alfa. Então, se esse é igual a alfa, esse é igual a alfa, esse é igual a alfa, então vale essas igualdades aqui. O que isso aqui está dizendo, pessoal? Que dois vetores no espaço são paralelos se as suas componentes são proporcionais, tá? Ou seja, o vetor U é paralelo ao vetor V se as suas componentes são proporcionais, tá? Proporcionais. Perfeito? Então, precisamos ter essa garantia. Então, isso aqui é uma condição de paralelismo, certo? Condição de paralelismo. Para que os dois vetores sejam paralelos, eles precisam ser proporcionais, perfeito? Então, fica a dica. E a norma de um vetor, pessoal? A norma de um vetor, assim como a gente deduziu, né, lá no plano, você poderia deduzir aqui. Então, mais precisamente, aqui, sempre que você tiver, por exemplo, um vetor, x, y, z, um vetor, tá? Definimos a norma do vetor V. A norma do vetor V é definida como a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Tá? Então, por definição, é assim que a gente vai calcular a norma do vetor no espaço, tá bom? Você observa que com relação ao plano, obtivemos uma única diferença, uma pequena diferença, ou seja, lá nós teríamos só as duas primeiras componentes, aqui apareceu mais uma. E assim sucessivamente, caso você estivesse com mais componentes no teu vetor aqui, tá? Então, vamos, o que a gente, se você olhar lá, pessoal, na nota de aula, eu já deixo aqui logo para lembrar vocês, lá na nota de aula, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Quando eu falo de norma, eu deixo como exercício aqui, ó, tá aqui, ó, deduza a fórmula 1 acima, ou seja, deduza que realmente a norma no espaço dessa maneira. Exercício, tá? Então, dê uma olhada lá, dê uma pensada, não é difícil. E, tá? Não é difícil de chegar a essa conclusão aí. Perfeito? Ok, pessoal. Bem, nós já estamos um pouco avançado no tempo, mas eu vou comentar com vocês um exemplo aqui, tá? Que eu trago aqui na nota de aula. Olha, exemplo aqui, dados os pontos A, B e os vetores U, que tem esses componentes V e W, verificar se existem os números
A1, A2 e A3, tais que esse vetor W se escrevia como combinação linear dos vetores AB, U e V. Olha só, pessoal. Então, inicialmente, a gente poderia verificar quem seria esse vetor AB, de acordo com a definição que eu dei para vetores, para definição de vetores construído por dois pontos, né? Então, você tem dois pontos, aí você determina o vetor, determinados por dois pontos. Então, o vetor AB, vamos fazer por parte, é B menos A. Como uma vez que ele me dá o B, me dá o A, basta fazer a diferença aqui que eu encontro quem é o meu vetor AB. Então, é esse vetor. Agora tá, eu quero verificar se vale essa igualdade, tá? Particular, eu precisaria encontrar aqueles A1, A2 e A3. Então, vamos lá. Vamos substituir os vetores aqui. Então, ó, o vetor W está aqui, menos 2, 2, 2. O vetor aí ficaria A1, tá? O vetor AB, que foi o que eu encontrei aqui. Enfim, eu estou substituindo os vetores aqui. Substituir o V. Beleza, agora vamos trabalhar aqui, tá? Então, o que eu fiz? Aqui eu fiz a multiplicação aqui por escalar. Passei o A1 multiplicando aqui. Passei o A2 aqui. Multiplicando aqui as componentes, e passei o A3 multiplicando as componentes aqui. Agora eu somo, tá? Agora somando, tá? Somando os três vetores do segundo membro, seja esse, esse e esse, somando os três vetores do segundo membro, vem esse novo vetor aqui, tá? Fica A1 menos 2A2 mais 3A3. Aí aqui, A1 menos A2, tá? Na segunda componente, aqui ficaria 0, A2 menos A3. Então, a gente tem isso aqui. Agora, eu uso a igualdade de vetores, tá? E aí, eu obtenho o quê? Esse sistema aqui, ó. Essa primeira componente vai ser igual a menos 2, essa segunda componente vai ser igual a 2, e essa terceira componente vai ser igual a 2. Perfeito? Ok, pessoal. E aí, você teria que resolver esse sistema, tá? Você teria que resolver esse sistema para você encontrar a solução. Aí fica aí como uma tarefa para vocês. O fato é que esse sistema, note que as incógnitas dele são exatamente A1, A2 e A3, tá? Uma vez determinando aqui, se esse sistema tiver solução, então essa solução seria exatamente os escalares aqui que tornar essa combinação possível, certo? Então, a existência desses escalares aqui, para tornar essa combinação possível, recaiu sobre a solução do sistema, a solução desse sistema aqui, tá? E aí, eu resolvendo aí com calma, você vai encontrar que sim, esse sistema tem solução, e a solução é A1 igual a 3, A2 igual a 1 e A3 igual a menos 1. Substituindo aqui, você vai verificar essa desigualdade, tá? Então, logo, o V, sim, vai se escrever dessa maneira, tá? Ou seja, substituir lá na equação, no lugar do A1 é 3, no lugar do A2 eu coloquei o 1, e no lugar do A3 eu coloquei o menos 1. Então, o W, ele se escreve dessa maneira. Então, o W seria a combinação linear, assim, desses vetores. E aí, lembrando aqui a vocês também, pessoal, que aí na página 45, nós temos, tá? Nós temos um exercício, tá? Temos um exercício aqui, ó. Exercício não, 3 exercícios. E aí vocês pratiquem aí. Temos 3 exercícios aqui que vocês podem estar verificando e tentar resolver, tá bom? E aí a gente passa por aqui. E aí na próxima aula a gente vai falar de produto de vetores. Ok.